Bom, então, boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Que Jesus nos abençoe nessa noite maravilhosa, uma chuva gostosa que caiu por aqui nesses instantes. Deu uma amenizada naquele calor que nós estávamos sentindo, né? Então, com certeza, hoje aproveitaremos melhor os direcionamentos que nós estaremos recebendo do nosso irmão Max Lânio, que é lá da Federação Espírita Brasileira, lá da FEB, e que ele vai estar conversando conosco sobre o convite à coragem, né? A coragem moral, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ailton e estarei aqui à frente hoje, né, direcionando as atividades da palestra, tá? Então, sejam todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe, tá legal? Então, a gente vai fazer a nossa prece inicial e, em seguida, passaremos para a leitura da nossa mensagem, tá? Aliás, pelo contrário, perdão, nós vamos ler a mensagem e depois a gente vai fazer a prece, tá? A mensagem é coragem, do nosso irmão Emmanuel. Então vamos lá. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto e o afeto é o refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenha saúde, paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Emmanuel. Prefácio do livro Coragem, de Espíritos Diversos, né? Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então vamos agora à nossa prece. Amado Mestre Jesus, divino amigo, irmão de luz, divino Rabi da Galileia, a ti direcionamos os nossos pensamentos. Primeiramente, em agradecimento pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Reunidos pelo pensamento, reunidos pela afinidade,
reunidos principalmente pela vontade do aprendizado. Que possa vós fazer guarita em nossos corações, auxiliando-nos, Senhor Jesus, acima de tudo, na compreensão da mensagem da noite, para que ao término da mesma, através de uma profunda reflexão, possamos fazer que morra em nós o homem velho e que renasça o novo homem voltado para as coisas espirituais. Que o nosso irmão, responsável pela mensagem da noite, seja amparado e intuído pela equipe espiritual da casa, para que, além de alcançar os nossos corações, as nossas mentes, possa, acima de tudo, alcançar os nossos corações. Obrigado por essa oportunidade bendita de luz e de aprendizado, Senhor. Na certeza de que, dessa forma, iluminando a nossa mente, desenvolvendo assim a nossa inteligência e trabalhando em nossa consciência, saberemos caminhar com passos mais firmes em busca dessa felicidade que tanto almejamos e que tanto queremos. Nos abençoe cada vez mais, Cristo de Deus, e permanecendo em cada coração, hoje e sempre, assim seja. Então, meus queridos, minhas queridas, com vocês agora o nosso querido amigo, palestrante lá da casa, já várias vezes já esteve conosco lá na Casa do Caminho, o Max Lânio, nos falando sobre convite à coragem. Max, agora é contigo. Fique com Deus e que Jesus te abençoe. Muito obrigado, Ailton. Boa noite a todas, boa noite a todos. Se nos ouvirem em outro horário, sejam todas e todos bem-vindos em qualquer horário. Nós hoje vamos falar de um tema que é vamos dizer assim, por dizer-se muito, muito importante, que é coragem. Nós somos convidados a ter coragem no enfrentamento das dificuldades da vida. Mas a coragem que nós vamos abordar aqui é a coragem moral. Não aquela coragem humana que às vezes passa dos limites e coloca-se em perigo que compromete a sua própria existência. Não. A coragem que nós estamos falando aqui é da coragem moral. E nós queremos começar, para examinar esse tema, lembrar de um encontro que Jesus teve com um jovem. Porque tinha se aproximado dele um jovem, um mancebo, que disse a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus, conta-nos Mateus, respondeu a ele: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem retruca: Que mandamentos? E Jesus lhe diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. Todos esses mandamentos estavam na Torá e Jesus apenas lembrava o rapaz sobre eles. E o rapaz lhe responde: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Pergunta ele a Jesus. E Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, porque vida eterna exige perfeição. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque esse moço possuía grandes haveres, era muito rico. E nós vamos entender que nessa passagem, Jesus, na verdade, quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um dos obstáculos da salvação, um dos grandes obstáculos, diríamos, aqui complementando. O que Jesus propunha ao mancebo era, na verdade, uma prova decisiva, destinada a expor completamente o seu pensamento, colocá-lo totalmente em evidência. Esse jovem podia, mesmo sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo,
podia não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, podia mesmo honrar seu pai e sua mãe, como manda o mandamento. Mas esse jovem não tinha a verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Por isso que Jesus quis demonstrar que com esse jovem fazia aplicação do grande princípio que nós outros, os que esposamos a doutrina espírita, conhecemos. Fora da caridade não há salvação. Esse jovem, portanto, não chegava a tanto de ter a caridade sobrepondo sobre todos os outros aspectos da vida, inclusive os interesses da riqueza. Então, a gente vai fazer uma pergunta. O que levou o rapaz, esse jovem, a não aceitar o convite de Jesus? Ele estava de frente de Jesus, uma força que jamais, provavelmente, ele estivera ao contato antes disso. E a gente pergunta, por que ele não aceitou esse convite, como, por exemplo, os apóstolos aceitaram? Quando Jesus os convidou a serem pescadores de homens, eles largaram as redes, largaram tudo e seguiram Jesus. Mas esse jovem não conseguiu. E ao contrário, saiu tristonho porque ele entrou num dilema íntimo. Ele tinha ou que seguir Jesus ou que seguir Mamon, ou seja, seguir a riqueza da terra. Por isso chegou Jesus a dizer até que é mais fácil entrar um camelo numa agulha, um camelo no sentido de um cabo grosso, do que, obviamente, um rico no céu. Porque é difícil para uma pessoa que está tão apegada aos bens materiais quanto possui a riqueza, aceitar esses convites da vida eterna, como ele mesmo propôs a Jesus, que preciso fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna tem riquezas, mas não são as riquezas humanas, as riquezas da matéria. Então, o que esse rapaz tinha ou deixava de ter em relação, por exemplo, aos apóstolos, para que ele não conseguisse aceitar o convite? E a resposta é uma só. Faltou a ele a coragem moral. Coragem moral, alguém perguntará, mas o que é isso, né? Ora, coragem moral nós vamos discorrer ao longo dessa nossa apresentação. Mas esse exemplo que nós trouxemos, esse mero encontro desse rapaz com Jesus, é um deles. Porém, na vida, nós somos, vários momentos dela, faceados por situações que nós somos levados a aferir nossa coragem moral. Nós somos levados a verificar se nós realmente temos essa coragem. E como são essas situações? Por exemplo, agora estamos bem de saúde e de repente somos tomados por uma doença que não esperávamos, ela chegou de súbito e é uma doença que pode nos levar a óbito. É terminal, por exemplo, é uma doença que vai corromper todos os nossos planos, vai fazer com que tudo em nossa vida mude. Como é que nós enfrentamos essa doença tão avassaladora? Como é que nós nos encaramos diante dela? Às vezes uma pessoa muito querida de nossa vida vai antes de nós, por exemplo, um filho querido, antes dos pais. É uma dor tremenda que os pais enfrentam. Como lidar com isso? Às vezes temos um amor de nossa vida que por alguma razão nos trai e nos deixa numa condição de completa perdição em relação a todos os valores que tínhamos. Temos uma decepção tão grande que às vezes nos entregamos ao mesmismo de ficarmos quietos, sem fazer nada, correndo risco de entrarmos em um processo de correr risco de entrar no outro problema, que é o do suicídio. Quando a gente não vê sentido na vida e acha que abreviando a vida com o suicídio, estaremos resolvendo o problema. Todos esses momentos, um estupro, um assassinato, tudo que aconteça que nos pegue de surpresa, é esse um momento de aferição, é uma prova. Cada situação dessa é uma prova para o espírito encarnado. Mas por que elas chegam desta forma ou daquela outra forma? O que isso quer dizer em nossas vidas? Por que não temos uma vida sem essas oscilações? Por que a nossa vida não é tranquila, calma, tudo funciona bem, não temos que passar por essas dificuldades? Será por quê? É o que nós veremos ao longo de nossa apresentação. Mas o que importa para nós todos, ao final deste encontro, é entender por que falta coragem moral para muitos de nós. O que nós ainda estamos precisando conquistar para vencer essas grandes provas morais, porque são as provas que aferem os nossos valores do espírito.
Para responder essas perguntas, nós vamos considerar dois aspectos. Poderíamos abranger outros aspectos, mas vamos nos limitar a dois. O primeiro deles é a maturidade do espírito. Vamos verificar que quanto mais maturo o espírito, mais a sua coragem moral amplia-se. E a outra é a condição do espírito quando está encarnado, porque uma coisa é quando ele está no mundo dos espíritos, uma é a sua maneira de ver, outra é quando ele desce à Terra, que ele tem o esquecimento temporário do passado, ele tem o esquecimento mais ou menos velado pelo aquilo que a gente chama de tendência, predisposição, intuição, mas ele não se lembra completamente do passado ou de quando ele estava no mundo espiritual, exatamente porque aqui é um mundo de provas e ele precisa ser testado nesse sentido, de não se lembrar. Então vamos examinar cada um deles de uma maneira sucinta, de modo que possamos compreender o porquê que muitos de nós falimos na hora das grandes provações, dos grandes testemunhos. Primeira é, como dissemos, maturidade do espírito. Um espírito chamado Lázaro, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, irá dizer assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Lázaro está dizendo textualmente que nós somos submetidos a um processo evolucionário em que o progresso é o impulsionador da evolução. Esse progresso, obviamente, faz com que nós saiamos de, vamos dizer, de pouco a pouco, de várias e várias encarnações, do reino do instinto, onde pouco participa a inteligência, e vamos aos poucos conquistando um pouquinho de inteligência que nos dá a condição de gozar sensações, ter prazeres sensoriais, atender os interesses corporais, os interesses da matéria. Mas chega um momento que esses interesses corporais, as sensações, em uma palavra, o bem-estar do corpo, da matéria, já não é mais suficiente para poder satisfazer aqueles anseios mais profundos do espírito. E aí então ele conquista o que se chama sentimentos, quando ele sabe, ele conhece, ele aprende e ele se livra dos erros passados. Portanto, nesta frase do nosso querido Lázaro, nós enxergamos três estágios evolutivos. Uma pessoa que está no instinto, uma pessoa que está na sensação e uma pessoa que está no sentimento. Quem está no instinto ou nas sensações terá uma coragem moral muito frágil. Quem está atravessando das sensações para os sentimentos já terá a condição de vencer certas situações, mas ainda não terá toda a coragem moral. Mas quem já está estabelecido no reino dos sentimentos, onde ele se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, onde ele faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, esse consegue ter o que se chama coragem moral inabalável. Por isso, Kardec diz assim, fazendo uma referência a esses estágios: naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Seria esse terceiro. Vamos lembrar que mal é a ausência de bem. Mal é tudo que é contrário à vontade de Deus. E bem é tudo que faz a vontade de Deus acontecer. Então, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no bem. Se não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no mal. A intensidade do mal vai variar, mas não variará se é mal ou se é bem. Ora, nós estamos no mal, portanto, ora, nós estamos no bem. Aquele que já nem sequer concebe a ideia do mal, esse, disse Kardec, já está realizado o progresso nele. Ele já tem os sentimentos aguçados, a sua maturidade espiritual é elevada. Portanto, nós chamamos esta pessoa de uma pessoa com a consciência desperta para a vida. Uma pessoa que já sabe que não é um corpo falível, que o corpo é apenas meio. Uma pessoa que sabe que é espírito imortal. Mas Kardec prossegue dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 8 agora, dizendo assim: naquele a quem essa ideia acorde, ou seja, a ideia de fazer o mal, mas que a repele, ele tem aquela tentação, ele quer fazer o mal, mas ele sabe que não é para fazer o mal, ele se esforça, ele diz que nesse que está fazendo o esforço de vencer as suas tentações, ele já tem o progresso em vias de se fazer, em vias de se realizar, ou seja, esta pessoa já está caminhando daquelas sensações para os sentimentos com muita força. Esse está com a consciência em despertamento, ele ainda às vezes é arrastado pelas coisas do interesse material, como aquele jovem
do encontro com Jesus a que nos referimos há pouco, e que se prende a esses interesses materiais, mas já tem o desejo de querer ir para mais à frente, mas ainda não consegue se desligar desse passado que ainda o prende. Mas Kardec coloca um terceiro estágio aqui. Ele diz assim: naquele finalmente que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, ou seja, ele gosta daquele pensamento, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Esse é aquele que está saindo dos instintos e está gozando os prazeres sensuais, os prazeres do organismo físico, os prazeres da matéria, e não se importa com o outro, não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Ele tem ainda o egocentrismo como meio de suas ações. Essa pessoa é uma pessoa que tem a consciência anestesiada. Ela ainda não se deu conta de que ela é um espírito imortal e que tudo que ele está gozando aqui na vida é passageiro, é fugidio. E logo, logo ele terá que voltar para o mundo espiritual, quando então a consciência será despertada e ele se dará conta do erro que cometeu quando envidou todos os seus esforços quando chegou à Terra para gozar as sensações do mundo. Kardec chega a colocar, numa questão do Livro dos Espíritos, que nós gostaríamos de compartilhar para o nosso exame, é a questão 894, em que ele faz uma constatação, que todos nós já percebemos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Então tem gente que não faz força para fazer o bem. E Kardec pergunta assim: essas pessoas terão tanto mérito quanto aquelas outras que têm que fazer o bem, mas têm que lutar para vencer a sua própria natureza inferior, ou seja, ele tem que lutar para não fazer o mal, porque ele está fazendo uma força tremenda, e quando ele consegue vencer, ele terá tanto mérito quanto aquele outro que não faz força nenhuma? Essa é a pergunta de Allan Kardec, extremamente inteligente, e a resposta dos irmãos é muito inteligente também. Só não tem que lutar, disseram eles, aqueles em que já há progresso realizado. Ora, se ele já passou por essas provas e já venceram antes, eles já conquistaram o que essa pessoa hoje está tentando conquistar. Eles já passaram por essas experiências que essa pessoa hoje está tentando passar. E é por isso que eles estão um passo à frente, eles têm uma maturidade moral mais elevada. É por isso que os bons sentimentos, nenhum esforço custou a eles, e as ações deles parecem simplíssimas aos olhos daqueles que têm um trabalho imenso para vencer as suas dificuldades. Por quê? Porque o bem para eles é um hábito agora. É automático, eles não pensam em fazer o bem, eles fazem o bem por impulso. Esse é o estágio mais elevado que nós conquistaremos aqui na Terra, quando nós faremos o bem pelo bem, sem perguntar a quem, sem esperar nada de ninguém. Simplesmente fazer o bem, porque o bem é lei, o bem é dever. Mesmo que a criatura ainda não consiga compreender, bem é dever. Nós recebemos o bem, precisamos também dar o bem. Por isso, nós já percebemos que quanto mais próximo do sentimento, mais força moral a pessoa tem para vencer as provações, os grandes testemunhos. Mas há um outro lado. Mesmo tendo esses recursos, quando a pessoa encarna, ela se reveste de um corpo que lhe abafa, que lhe diminui os potenciais do espírito. Como dissemos antes, causa o esquecimento do passado. E é por isso que, nesse momento, quando encarnado, ele terá uma prova também, que é a prova do esquecimento, em que os impulsos que estão no espírito terão que vencer aqueles convites, ou mesmo aquelas tentações que o mundo irá promover quando estamos aqui. Todos nós, quando encarnamos, somos submetidos às tentações do mundo, e elas têm uma finalidade, é mostrar que já temos império sobre nós mesmos, que somos, mesmo quando encarnados, aqueles que dominamos as nossas tendências, as nossas predisposições. Kardec faz uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, na questão 258. Ele diz assim: no estado errante, e antes de começar a nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer durante a vida? Ou seja, tem consciência do que vai acontecer depois que ele encarnar? E a resposta deles é muito bacana. Eles disseram assim: olha, ele próprio, o próprio espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando nós estamos lá, nós escolhemos o gênero de prova que queremos passar aqui na Terra. E eles disseram que a gente escolhe apenas o gênero das provações, porque os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das nossas próprias ações, porque continuamos tendo livre-arbítrio aqui. Mas o que é que guia o espírito na escolha das provas que ele vai sofrer? O que é que motiva uma pessoa a passar por uma determinada prova e outra a passar por outra?
Ele escolhe, disseram os espíritos, de acordo com a natureza das suas faltas. Ora, aquilo que a gente errou lá atrás é um peso na nossa consciência e nós precisamos nos livrar disso. E só há uma maneira de livrarmos disso, é reparando a falta. Então, nós normalmente pedimos uma aprovação em que aquela falta seja vivida, seja expiada, ela seja sentida em nós e, ao mesmo tempo, seja reparada, de modo que possamos desapegar-nos daquele complexo de culpa, daquele processo que nos mantém ainda atoleimados, nos mantém ainda com a consciência pesada, e aí possamos progredir mais depressa. Alguns, então, impõem a si mesmo uma vida de misérias, de privações, objetivando a suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, para poder ver se consegue realmente compartilhar a riqueza com os demais irmãos que não as têm, como aquele jovem da parábola não conseguiu. Da parábola não, do encontro. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Ninguém entra em contato com o vício por acaso. Ninguém está rico por acaso. Ninguém nasceu na miséria por acaso. Todas essas decisões foram tomadas antes de nós descermos ao corpo de carne. Aí o Kardec faz uma pergunta interessante, a 266 de O Livro dos Espíritos. Não parece natural que a gente escolha provas menos dolorosas do que tantas que nós estamos vendo aí? E os espíritos responderam, olha, para vocês encarnados, sim. Agora, para o espírito, não. Porque logo que você se desliga da matéria, logo que você desencarna, a ilusão da matéria acaba e você passa a ter outra maneira de pensar, porque você percebe que a vida é eterna, que você é imortal e que você só é feliz quando a sua consciência está em harmonia com a consciência cósmica, com a consciência do Pai. Aí Kardec faz uma pergunta interessante. Todos os acontecimentos são, então, predeterminados? Há uma fatalidade? Não, meu amigo, não é assim que funciona. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova que ele vai sofrer. Ora, se eu escolhi nascer numa família pobre, isso parecerá aos olhos das pessoas do mundo uma fatalidade. Mas permanecer pobre vai correr por minha conta, porque eu posso fazer meu esforço, eu tenho meu livre-arbítrio para mudar isso, mas eu não posso impedir de ter nascido pobre, eu não posso impedir de ter nascido com aquele pai, com aquela mãe, enfim, eu não posso ter impedido de ter essas grandes condições que são inalteráveis, porque isso eu decidi antes de reencarnar, mas o que acontecerá daí para frente depende da minha vontade. Quando a gente escolhe isso, a gente institui para nós uma espécie de um destino, que é nada mais do que a consequência daquilo que nós escolhemos quando estávamos lá no plano espiritual. E escolhemos porque sabemos que é o melhor para nós. E é por isso que nós pedimos, porque sabemos em espírito que é muito melhor seguir essas provas do que viver uma vida que aparentemente é sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, tudo funciona bem. Não, essa prova amolenta o espírito. Na verdade, não é uma prova, é uma perda da encarnação. Você vai perder a oportunidade de se desenvolver. E as provas que nós estamos falando são as provas morais, que nós podemos decidir pelo livre-arbítrio em cumprir ou não cumprir. Aí tem uma outra pergunta de Allan Kardec interessante, a 859A. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Há, mas que tu viste e pressentiste quando a condição de espírito encarnado. Então, por exemplo, você antecipou uma prova difícil em que haveria a partida de um filho seu, ou a sua própria situação em que você seria atingido por uma doença que já estava plantada em você antes de você encarnar, porque ela tinha sido determinada por você mesmo. E na hora aprazada, ela aflora. Aquela condição acontece. Ou na hora aprazada, aquele teu filho volta para o mundo espiritual. Isso é algo que você não tem como lutar contra. Mas você previu isso. E é muito comum, gente, muito mais comum do que as pessoas pensam, a gente ser levado ao mundo espiritual nas vésperas disso acontecer e receber aquilo que se chama reforço para poder enfrentarmos isso, para termos a força moral que sozinhos não teríamos. Isso é chamado de premonição. Muitas vezes, nos sonhos, nós encontramos com os nossos benfeitores, ou encontramos com parentes próximos, e eles nos ajudam a nos fortalecer para quando acordarmos, estarmos envolvidos por uma nova energia que nos fará vencer aquela prova difícil que nós mesmos pedimos.
Por isso, nós podemos concluir com Emmanuel, no Pensamento e Vida, que o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências que precederam aquela. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Se temos faltas ontem, temos que corrigi-las hoje. O nosso berço no mundo nada mais é do que o retrato das nossas necessidades. Nascemos de uma forma ou nascemos de outra, não importa qual. Agradeça a Deus, qual seja ela que seja, por você ter esta prova à sua disposição, porque ela é o caminho que te guiará ao Pai. Essa prova é como se fosse um esmeril que faz com que você retire as arestas do espírito, aquelas arestas que incomodam e que atrapalham o crescimento espiritual. Aí alguém pode falar assim, bom, tudo bem, entendemos que depende da maturidade moral, eu estou em um determinado nível, vou tentar ver qual nível que eu estou, alguém pode estar pensando assim. E depende também de conhecimentos como esse da reencarnação, do esquecimento do passado, e que quando eu conheço isso, eu consigo saber coisas que sem conhecer normalmente eu não conheceria, como, por exemplo, que o destino que eu tenho nada mais é do que foi o que eu escolhi antes. Mas aí alguém estará perguntando, mas Max, como é que eu faço para construir coragem moral? Como é que eu faço para me fortalecer a um grande testemunho que possa me acontecer ou que está me acontecendo agora? Nenhum de nós é capaz de prever o futuro. Nós não sabemos se o dia da manhã irá nos oferecer uma grande provação. Nenhum de nós é capaz de prever isso. Então é muito bom que nós saibamos como nos preparar, porque não sabemos o que virá. E Kardec, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente um capítulo que trata dessas questões de sofrimento, ele dirá que o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Crente sabe, porque tem o crente que crê. Crer é uma coisa, saber é outra. Por quê? Porque crer, você pode descrer depois. Agora, quem sabe, nunca vai deixar de saber. Você pode não conseguir se lembrar no momento, mas aquela sabedoria que você conquistou está em você. Na hora certa, nas condições certas, ela vem. Agora, a crença, pelo que o outro te falou, sem que você tenha elaborado dentro de você, não te dá segurança. Porque na hora do testemunho, ela pode ser abalada. Enquanto que na hora do testemunho, quando você sabe, você tem certeza, é como 2 mais 2 são 4. Você não tem dúvida, você não titubeia. Daí porque vem a paciência, a resignação, porque você sabe que aquele é apenas um problema que você mesmo pediu para enfrentar e que você, na verdade, não precisa se afastar dele. Ao contrário, você vai pedir a Deus nas suas preces para que te dê força para vencer a dificuldade, não para te afastar dela. Daí, em suma, a paciência e a resignação que você começa a elaborar em você, que são as bases para você conseguir a coragem moral. Daí, em suma, disse Kardec, a coragem moral que nós precisamos todos construir. Por tanto, nós passamos a ter uma certa resistência às decepções. Nós vamos passar a ter uma luta contra essas decepções via paciência, via resignação. Nós vamos aprender que não podemos mudar tudo e precisamos aceitar a vontade do Pai, seja ela qual for. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então vence as decepções, porque sabe que tudo passa e mais cedo ou mais tarde, aquela prova pela qual ele está passando também será levada a cabo. Aí nós chegamos à conclusão do porquê que é importante conhecer a terceira revelação. Como que o Espiritismo nos ajuda a fortalecer a coragem moral? Por quê? Porque o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos. Nós não estamos sofrendo por acaso. Mostra a causa do sofrimento que estão nas existências anteriores e também na destinação da Terra, que é o planeta de expiações e provas, onde o homem expia o seu passado, corrige os seus erros, mostra o objetivo do sofrimento, dizendo que eles têm um sentido, apontando como crises salutares que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. É como se você estivesse fazendo uma purga pelo sofrimento, tirando as sujeiras que estão contaminando a pureza do seu espírito. Depois da limpeza, você estará muito mais leve e feliz. O homem compreende, pelo Espiritismo, que mereceu sofrer
e acha justo o sofrimento, ele não reclama de Deus nem de ninguém, ele sabe que ele está sofrendo por sua própria necessidade. Sabe que este sofrimento auxilia o adiantamento dele e aceita esse sofrimento sem murmurar, como um trabalhador aceita o trabalho que lhe assegurará o salário que dá a sobrevivência. Portanto, o Espiritismo dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, porque ele sabe que tudo está de acordo com a vontade do Pai. E agora nós entendemos quando Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ora, quando Jesus disse isso, ele quis dizer, de uma maneira geral, para aqueles que sabem sofrer. Ele não se referia a todos da Terra, porque todos na Terra, de alguma forma, sofrem. Ele está se referindo a um certo tipo de pessoas que sabem sofrer. Mas poucos de nós, por causa daquela maturidade espiritual, sabemos sofrer, porque não compreendemos que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. É preciso aceitá-las resignadamente, pacientemente, para vencê-las. Deus não coloca fardos pesados nos ombros fracos, nós sabemos disso. O fardo é sempre do tamanho das forças, como a recompensa também será na mesma proporção da resignação e da coragem moral que tivermos. Por isso, bem-aventurados os aflitos é interpretado desta forma. São aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, depois do sofrimento, virá o repouso. Agora que já sabemos de tudo isso, amigas e amigos, nós temos que compreender que nenhum de nós está livre do sofrimento, nenhum de nós está livre daquelas grandes provações, os testemunhos difíceis que nos arqueiam, que nos jogam para baixo. E nós convidamos Joana de Ângeles, no livro que empresta o nome à palestra, Convites à Moral, para ela nos dizer um pouco sobre, Convites à Coragem, desculpa, para ela nos dizer no livro Convites da Vida, no capítulo 9, Convites à Moral, sobre um pouquinho disso. Ela disse assim: sorte madrasta, desabafaste após a dificuldade que te chegou de surpresa. Tudo de ruim me acontece, proferiste em desalinho mental, após o problema intrincado que tomou o corpo, sem que os esperasses. Não poderia ser pior, reclamaste em pleno clima do desespero que te absorveu. Todavia, meus amigos e minhas amigas, relegas a planos do esquecimento todas as coisas boas que vêm fluindo e que já possuis. Faz uma olhada nos hospitais, dá um giro nos hospitais onde estão aqueles que sofrem excruciantemente. Além daqueles ali albergados, há outros sofredores que experimentam muito maior soma de inquietações do que você às vezes pensa estar experimentando. Multidões de mutilados estão lutando para se adaptarem à vida. Cegos exercitam a memória e surdos mudos aprendem leitura labial para saírem do isolamento em que se demoram. Crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos, penosos, difíceis. Gagos corrigem a fala a duros trabalhos. Operados de intricados problemas orgânicos, deixam-se conduzir sobre limitações coercitivas em difíceis processos para a sobrevivência física. E as mães desassossegadas ante filhos inditosos, esposos traídos, irmãos malsinados, cujas dores passam ignoradas pelo mundo. O que me dizes dela, amigo? Sai da noite que te recolhes em pessimismo e tem coragem. Sai da noite e tem coragem. Insucesso é a ocorrência perfeitamente natural que acontece a toda e qualquer criatura que está no planeta de expiações e provas. Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Quem não passa pelas provas não se promove espiritualmente. Portanto, é indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição, recordando a necessidade de nobre aplicação dos valores de que dispões: visão, palavra, audição, movimento, lucidez e tantos outros. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem.
O pior que pode acontecer a alguém é entregar-se à descrença, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão da estrada, sem arrimo. Assim, minha amiga e meu amigo, confia em Deus e, corajoso, prossegue de espírito tranquilo. Certa ocasião, Jesus disse que no mundo nós só teríamos tribulações. Tribulações. Mas quando Jesus disse isso, muitos pensaram que ele apresentava uma tese pessimista. Mas, na verdade, ele falou isso em razão do processo evolutivo em que estagiam os espíritos que estão no planeta Terra. Mas quando ele disse isso, ele complementou dizendo assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como ele é nosso guia e modelo, ele é o nosso referencial. Se ele venceu, ele disse-nos, nós também podemos vencer. Então, minha amiga, então, meu amigo, se a vida te pegou de surpresa em situações dolorosas, testemunhos difíceis, doenças avassaladoras, crises emocionais, sejam quais forem os problemas que ora estejas faceando, penses, tudo isso tem uma serventia. Apoie-se em Deus, saiba que nenhuma folha cai sem a vontade dele, e aí você encontrará em seu íntimo os recursos da força para vencer essas dificuldades. Muita paz a todas e muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Ô, Marcos, bacana a sua fala, né? Bem instrutiva, bem reflexiva. Tenho certeza que é um grande aprendizado para todos aqueles que tiveram a oportunidade de te ouvir, tá? Eu acho que, não sei se alguém aí vai fazer alguma pergunta. Temos alguns minutos. Acho que não tem ninguém fazendo pergunta. Não tem. Porque, com certeza, a mensagem foi muito simples, ela foi simples, objetiva, e deu para que as pessoas pudessem entender assim, bem claramente, tá? Então, Marcos, a gente agradece muito aí pela presença, belas palavras, que Jesus te abençoe, viu? E com certeza você estará conosco aí em outras oportunidades. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui quando precisarmos. Muita paz a todas e a todos. Fiquemos todos com Deus. Ah, voltou? Deu um tilt aqui no meu celular. Difícil é analfabete. Oh, meu Deus, mas que Jesus nos abençoe. Então, Marcos, mais uma vez, obrigado aí pela fala, né? Então, agora vamos fazer a nossa prece final e assim encerrando, né, as nossas atividades nesse momento, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não permita que caiamos em tentação, livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, querido amigo, divino Rabi da Galileia, te agradecemos imensamente a oportunidade bendita de luz e do aprendizado, com a certeza absoluta de que estará sempre conosco, Senhor, cada vez mais direcionando o nosso caminhar, nos oportunizando momentos de estudo, de trabalho, e dessa forma, buscando que nós possamos buscar sempre a nossa transformação intelecto-moral. Te rogamos cada vez mais, Senhor, para que esse momento tão conturbado e tão delicado
pelo qual passa o nosso planeta possa ter um fim, para que dessa forma possamos voltar novamente à normalidade em nossas relações afetivas, sociais, familiares, profissionais e religiosas. Que no seu infinito amor possa se fazer presente na vida e no coração de todos aqueles que nesse momento estão passando por qualquer tipo de dificuldade, Senhor, enfrentando as vicissitudes da vida. Ó Cristo de Deus, como nós te agradecemos pelo alimento material que recebemos constantemente, mas principalmente pelo alimento espiritual, que vem dessa forma aumentar a nossa fé e nos fazendo caminhar com passos mais firmes em tua direção. Que tenhamos um fim de noite sobre a tua companhia, sobre a tua batuta, sobre a tua regência, na certeza de que as atividades que são realizadas após o descanso do corpo físico, Senhor, continuam ainda com uma intensidade maior. Abençoa todos aqueles irmãos que não se puderam fazer presentes nessa noite de hoje. Abençoa todos aqueles companheiros da nossa querida Casa do Caminho. E abençoa, Senhor Jesus, a nossa Casa do Caminho. Nos envolva sempre no teu manto de luz. Nos abençoe, nos fortaleça e fique conosco, querido amigo, hoje e sempre. Assim seja. Então, gente, boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe e até a próxima, tá? Fiquem com Deus.